Passaremos agora a leitura de um breve currículo da Solange Duquesi, que é professora de uma unidade escolar da Rede Estadual de Ensino. Ela é matemática, pedagoga e pós-graduada em gestão educacional pela Rede For, que é uma parceria da USP com a Secretaria de Estado da Educação. Vamos assistir à palestra da Solange sobre Escola Estadual Professor Antônio Alves Cruz, um exemplo de superação. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, relatando essa história da nossa escola, Antônio Alves Cruz. O Alves Cruz, em primeiro lugar, eu vou fazer um breve relato sobre a história de nossa escola. Ela está localizada aqui no Jardim das Bandeiras, entre Pinheiros e Sumaré. E ela é uma escola que tem uma história peculiar. Ela foi a extensão do Fernão Dias e do Godofredo Furtado, nos anos 50, e o seu prédio ficava ali na Capote Valente. Até os anos 70, ela atendeu os cursos de ginásio e colégio. Com a Avenida Sumaré, o prédio ia ser desativado. Então, nos anos 70, ela já era uma escola muito boa, com bons professores. Ela tinha um diretor chamado Aride Rezende e com bastante participação dos pais. Eles conseguiram esse terreno onde ela está localizada agora, ali ao lado da Heitor Penteado. E não conseguiram que a escola fosse fechada na época. Muito bem. A escola veio muito bem até os anos 90, e entre 80 e 90 ela foi dirigida pela diretora Maria Ivone, que também havia sido diretora dos colégios vocacionais, que eram escolas bastante diferenciadas, mas entre 90 e 2000 ela começa a sofrer um certo declínio. E devido às mudanças sociais, as pessoas do entorno já não procuravam mais escolas públicas, então ela começou a morrer. E sempre com bons profissionais. Acontece que, por volta de 99 a 2000, os ex-alunos acabam sabendo, esses alunos dos anos 70, acabam sabendo da situação da escola e resolvem formar uma ONG, junto com o diretor Aride Rezende. Um dos alunos foi o Dr. Zinho Massuda, que ele é presente na escola até hoje. Eles fizeram um fórum e tentaram revitalizar a escola. Mas ela estava funcionando apenas em 2 períodos. Ela tinha o período da manhã, que era o ensino médio, e à noite o EJA. Algo muito diferente de quando ela era dos anos 70 até 90, que ela oferecia ensino médio em todos os períodos, e a escola era bastante movimentada. Muito bem. Quando eu cheguei lá em 2006, para minha surpresa, porque eu havia lecionado nessa escola em 1981, eu estava no meu início de carreira de professora de matemática, eu fiquei bastante surpresa de ver a situação da escola, porque ela tinha pouquíssimos alunos de manhã, poucos alunos à noite, era uma luta, e a escola dividida, porque nem os professores e nem a ONG se entendiam. E eu pensava comigo, meu Deus, todos eles estão lutando por um bem comum. Por que isso? Então, eu comecei a observar. Naquela época, ela também oferecia escola da família aos sábados. E a ONG também trabalhava aos sábados lá. Eu resolvi trabalhar na escola da família para conhecer a escola, a comunidade um pouco melhor e os cursos que a ONG oferecia. E foi aí que eu fui, acho que, conseguindo unir um pouquinho a comunidade da escola, esta ONG e os nossos professores. Muito bem. O que acontecia? De manhã era a aula de ensino médio regular, à tarde nós tínhamos algumas oficinas oferecidas pela ONG, que tinha o Projeto Guri, dado pela Secretaria de Cultura, aulas de grafite, aulas de violão e, aos finais de semana, aula de japonês e um projeto Maracatu, junto com a Escola da Família. Muito bem. Resolvi conversar com todos.
chamar todos e ver o que estaria funcionando bem na escola e o que não estivesse, nós iríamos repensar a questão da escola. E aí todos resolvemos nos unir. E eu me lembro muito bem que em 2007 para 2008 nós distribuímos panfletos no entorno, no metrô, na padaria, tudo chamando para as matrículas da escola, fizemos faixa e, em paralelo, tomando cuidado com o trabalho que estava sendo feito dentro da escola. Para nossa surpresa, em 2007, a escola ficou em 11º lugar no IDESP. E aí isso foi um ânimo muito grande para todos os professores, porque então era possível estabelecer um trabalho bom. E fomos caminhando, de 2007 para 2008. Um detalhe, eu não tinha direito a vice-diretor na época. Eu trabalhei quase 3 anos sem vice-diretor. Era eu, coordenador, e também não tinha secretário da escola, na época que hoje é chamado de GOI, né? Gerente de organização escolar. Então, foi uma luta muito grande. Uma luta grande, e eu pensava, não vamos desanimar. E trabalhando com todos. Muito bem. Em 2009, a escola já consegue melhores resultados também, vai conseguindo os melhores resultados. Em 2010, nós resolvemos estudar a avaliação, que estava sendo aplicada na escola. Para isso, chamamos o professor Luiz Carlos de Menezes, que também participava da ONG, para trabalhar com os nossos professores. E o resultado foi melhorando assim, sensivelmente em todos os sentidos. Só que ainda nós tínhamos alguma fragilidade. O curso EJA do noturno, ele nos dava essa fragilidade. O ensino médio regular, nem tanto, fomos aumentando o número de alunos. Mas o EJA, nós encontrávamos problemas assim. Começávamos com, digamos, com 300 alunos, terminávamos com a metade, porque existe um certo abandono. Uma das preocupações que eu tive na época é que, se nós misturássemos alunos mais adultos com os alunos da faixa de 15, 16, 17 anos, as classes desmontavam, elas acabavam. No segundo mês já acabavam. Então, nós tivemos essa preocupação de formar salas com os mais adultos e os alunos da faixa de 15, 16, 17. E aí o trabalho foi melhorando, mas, mesmo assim, a gente ainda sentia uma certa fragilidade com o curso EJA, que não dava uma certa sustentação para a escola. Em paralelo, com a ajuda da ONG, nós começamos a fazer a Semana da Saúde na escola, fazer projetos, e eles nos ajudavam muito com esta situação para atender às necessidades da escola. Então, por exemplo, por estarmos lidando com adolescentes, temos problemas também de sexualidade, drogas. Então, nós trazíamos especialistas para trabalhar com para fazer palestras de orientação, tanto para os alunos do diurno, quanto para os alunos do noturno. Muito bem. Em 2010, a escola é solicitada pela secretaria para oferecer salas para um curso técnico. E aí eu comecei a ficar bastante preocupada na época, eu e todos os professores, porque eles queriam, na época, 9 salas para o curso técnico. E como é que eu ia fazer se eu tinha 12, nós temos 12 salas, o que nós íamos fazer com o EJA? Foi uma luta bastante grande, mas, mesmo assim, mantivemos o EJA, conseguimos manter. É quando, em 2011, no final de 2011, eu fui chamada na Secretaria de Educação e, para falar a verdade, fui bastante receosa, porque eu achava que a escola ia ser fechada. E, para minha surpresa, nós estávamos sendo chamados para trabalhar com o programa de ensino de tempo integral, que era uma modalidade que estava sendo implantada no Estado e trazida, era uma experiência de Pernambuco, do ginásio pernambucano, que, inclusive, tinha uma história bem parecida com a do Alves Cruz. E, quando eu assisti a apresentação, na época, pelo secretário e pela professora Valéria Souza, eu fiquei bastante estimulada e achei que era uma forma da gente revitalizar a nossa escola. Voltando para a escola, chamei os professores, chamei os pais, chamamos o conselho
e coloquei toda a experiência que havia sido passada para nós, diretores, naquele dia, e falei se eles queriam aceitar ou não. Então, nós fizemos uma votação, isso foi muito bacana. Fizemos uma votação na escola, com a participação de todos, professores, pais, alunos, para ver se eles aceitavam ou não esse modelo. E foi aceito, né? Muito bem. E aí começou um novo desafio no Alves Cruz, que é peculiar a ele, né? A nossa escola de tempo integral me fez repensar o ser diretor. Porque tudo aquilo que a gente vinha fazendo de uma maneira até mais, digamos assim, de uma maneira ingênua, eu tive que aprender de uma forma séria para fazer, né? Nós tivemos, durante o ano de 2012, um ano bastante desafiador, porque nós éramos as 16 primeiras escolas desta implantação. Nós éramos 2 na cidade de São Paulo, eu e o Alexandre, a nossa escola, e o Alexandre Humboldt da Lapa, e mais 14 do interior. E nós estávamos fazendo a experiência de implantação. Foi um ano assim bastante difícil, trabalhoso, mas que nos fez estudar muito. E hoje eu digo que foi bastante recompensador. Essa escola de programa de ensino integral, ela trabalha algumas coisas bastante interessantes, né? Vocês estão vendo aí o que está escrito eletivas. A parte curricular, a matriz curricular da escola de tempo integral, ela tem a base nacional comum e mais a parte diversificada. Então, o que vocês veem aí, que é chamado de eletivas, na verdade, é um curso que é oferecido ao aluno a cada 6 meses, de maneira interdisciplinar, e que os professores lançam os seus projetos e os alunos se inscrevem. Então, a cada 6 meses, eles trabalham essas disciplinas eletivas. E o interessante é que ele se inscreve. Então, ali, num projeto de eletiva, eles podem ter colegas do 1º, do 2º e do 3º ano. E, olha, ali que vocês estão vendo é um trabalho de laboratório, de professor de educação física, de física. A escola já dispunha também de 2 laboratórios, de física e química. E, com a entrada da escola de tempo integral, a escola foi reformada e hoje nós temos o laboratório de física e química, que faz parte da grade curricular. Os professores dão aula, 2 aulas por semana, e o mesmo ocorrendo com as aulas dos professores de Química e Biologia, né? Eu vou adiantar um pouquinho. Nós também temos a parte de formação continuada dos professores, que eu acho que é essencial. A escola tem que ter o seu momento de estudo para os professores. Eles têm que ter o seu encontro de trabalho em grupo, de discussão, de estudos. A escola tem que ter essa vida, tem que ter esse movimento. E aí passa o programa de escola de tempo integral. Qual é o carro-chefe dela? É o projeto de vida. Então, nós trabalhamos com os nossos alunos, desde o primeiro dia, o que ele sonha, o que ele quer ser. Ele não basta fazer o ensino médio apenas por fazer, ele tem que ter um objetivo. Então, nós trabalhamos, o que nós chamamos de projeto de vida é isto. O aluno tem que reconhecer que ele está entrando no ensino médio para ele ter montar um caminho de vida para ele, seja na parte acadêmica ou seja na preparação para o mundo do trabalho. Então, durante os 2 primeiros anos, eles têm aulas de projeto de vida, e no 3º ano, eles têm a preparação para o mundo do trabalho. Eles são formados e nós acompanhamos todo esse movimento com eles. Há um trabalho de acompanhamento aluno por aluno. Né? E a escola, para isso, ela dispõe do que nós chamamos de plano de ação. Posso voltar um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Como eu disse a vocês, nós trabalhamos a preparação para os valores. A escola está pautada em 4 itens: educação interdimensional,
os 4 pilares da educação, o protagonismo juvenil e a pedagogia da presença, que trabalha com todos os alunos, por isso que existe esse acompanhamento. Dentro dessa divisão de trabalho, nós temos, além da parte curricular, nós temos 2 acompanhamentos que se chamam a tutoria dos alunos. Eles escolhem os seus professores para serem tutores. Isso, nós damos um certo tempo, eles escolhem, e esses professores vão acompanhá-los ao longo do ano letivo, nos seus resultados de mensais e bimestrais. E estarem sempre apoiando os alunos nesse sentido. Se o professor percebe que ele está tendo alguma dificuldade, ele vai lá e orienta. Se percebe que ele está faltando na escola alguma coisa, passa para a vice-diretora, nós chamamos as famílias. Então, e com isso, o que acaba acontecendo é que não está tendo mais abandono. Nosso índice de abandono diminuiu muito por causa disso, né? E fora isso, como eu disse, fora a parte da matriz curricular, nós temos a parte de eletivas, preparação acadêmica, as aulas de orientação de estudos, que os alunos têm que aprender como estudar, que essa é a grande dificuldade que eles têm hoje, né? A gente recebe os alunos do ensino médio não tendo paciência para estudar, eles não sabem estudar. Então, a gente passa durante um ano todo como estudar a parte de humanas, a parte de língua portuguesa, a parte de exatas. Eles têm os primeiros anos são os que mais nos dão trabalho. Então, eles têm 4 aulas por semana de orientação de estudos. E depois, nos segundos e terceiros anos, eles passam a ter só 2 horas aulas, né? E tem as aulas de disciplinas de eletivas, uma vez por semana, e os professores, além disso, eles têm uma hora de reunião com o professor coordenador geral, e, nesse momento, os alunos desenvolvem uma ação que se chama Clube Juvenil, onde eles trabalham o seu protagonismo. E nós não podemos interferir. Eu sou a responsável pelo clube. Eu fico um pouco, às vezes, bastante preocupada com eles. Mas eu tenho, assim, ficado surpresa com as ações que os alunos têm. Eles têm tido, com os clubes que eles fazem. Então, eles têm clube de jornal, tem clube de esportes, de geek, que é de leitura. Eles ajudam a gente a fazer exposição de livros dentro da escola. Então, eles vão aprendendo a ter uma certa autonomia. É muito interessante o que vem sendo feito na escola. E, em paralelo a todas essas ações, nós temos o plano de ação da escola. O que era o antigo PPP, que os professores falam, nós temos o plano de ação da escola, né? Que trabalham as diretrizes da nossa escola. Vamos ver, essas são as inovações que nós temos. Então, como eu já disse a vocês, nós temos as aulas de laboratório, disciplinas eletivas, as salas são ambientes, né? E, na parte nossa, de diretor, professor coordenador, houve uma mudança também. Nós temos, além do professor coordenador geral, nós temos o professor coordenador de área também. Então, ele pode dar até 16 aulas nessa escola e depois ele trabalha com seus pares. Então, eu tenho 3 professores coordenadores de área, no ensino de linguagens, a área de humanas e de matemática e da parte de biologia, física e química. Esse momento eu acho, sim, super importante, porque eles trabalham e param para estudar e discutir. Discutirem o currículo, que é uma coisa desafiadora para nós diretores, porque nós sabemos da resistência que os professores têm em estudar o currículo. Então, eles estudam o currículo, estudam os trabalhos, fazem, e com isso eles têm tido, assim, muito crescimento profissional também. A gente tem percebido isso. Tanto que muitos dos nossos professores já têm apresentado os trabalhos, né? Então, isso está sendo bastante importante. E outra, a escola discute ela mesma. A escola tem vida. Ela discute a parte pedagógica, que isso é super importante. Não adianta chegar lá de manhã, dar a sua disciplina e ir embora. Ela discute o tempo todo, né?
Muito bem. Temos a ação de acolhimento. O acolhimento é feito no início do ano por alunos que recebem os novos alunos, falam sobre essa escola e recebem os professores também novos. Eles fazem um acolhimento com os professores novos também. Então, é bastante interessante. Aí nós estamos trabalhando o protagonismo juvenil dos alunos, né? Muito bem, vamos ver. Olha o nosso plano de ação. Esse plano de ação me fez rever o meu papel de diretor, porque eu reaprendi a ser diretora com ele. O que, às vezes, eu falava muito na base do momento, agora está bem organizado, né? Ele apresenta as nossas premissas, né? Que tem a parte de protagonismo juvenil, tem a parte de replicabilidade, formação continuada, corresponsabilidade. Então, cada um desses itens, nós trabalhamos com objetivos e metas. O que é colocado aí? Primeira coisa, os resultados do IDESP da escola e o resultado do SARESP. E a gente já projeta para o ano o que nós pretendemos a ter. Por exemplo, esse ano nós não conseguimos o SARESP. O nosso SARESP teria que ser 4,15 e nós conseguimos 4,08. Então, nós colocamos aí quais são as dificuldades que nós estamos encontrando e aonde que a gente deve estar focando o nosso trabalho para poder alcançar isto, né? Então, isso é um dos itens. Para isso, nós temos que ver as médias bimestrais da escola toda. Qual é a média que cada série vem alcançando? Então, a cada bimestre e durante o bimestre, o professor coordenador, junto com o professor coordenador de área, faz um levantamento das notas alcançadas dos alunos, para ver como é que eles estão indo e qual aquela disciplina que merece ser mais trabalhada, que precisa ter um olhar maior, né? E isso é usado até nas aulas de preparação acadêmica e das aulas de orientação de estudo também, tá? Muito bem. A parte de replicabilidade é tudo que está dando certo, seja da parte de aluno, seja de parte de professores, nós procuramos replicar, procuramos valorizar, né? Colocando um livro, apresentando em outros lugares. Recentemente, eu tive uma ação muito bonita de um clube juvenil que resolveu fazer um acolhimento numa escola de onde esses alunos vieram. Uma escola da região de Perus, que está tendo muito problema, e eles resolveram levar toda a experiência nossa para lá. Eles resolveram. Nós não fizemos absolutamente nada. Eu só tive que deixar 2 professores acompanhando. Então, eu acho isso maravilhoso. Hoje ele faz isso para o colega dele da escola. Amanhã ele pode fazer na vida dele, para a comunidade dele, para o trabalho dele. Então, isso é incrível. Temos também a parte nós também verificamos as frequências dos alunos, os itens de evasão. Isso é feito mês a mês. Número de transferência, número de atrasos que os alunos têm. Quer dizer, é bem acompanhado, né? E também os instrumentos que os professores têm que ter, porque esse plano de ação, ele se desdobra em 2 documentos. Ele se desdobra num programa de ação dos professores e nos guias de aprendizagem, que fica fixado em cada sala de aula. O que vem a ser o guia de aprendizagem? O que o professor vai trabalhar naquele bimestre. Como ele vai trabalhar. Se ele vai usar algum recurso, se ele vai usar pesquisa, de que maneira ele vai trabalhar. E, para isso, os alunos precisam ler e acompanhar. E também isso é mostrado aos pais em cada reunião bimestral, para ter um acompanhamento. Tá? Muito bem. Então, tudo isso tem feito da escola uma questão de organização muito grande, né? Muito grande. E, olha lá, nós temos que monitorar tudo isso, é como eu disse, a cada bimestre a gente acompanha todos esses dados, até o número de pais que vêm na escola, e com isso a gente tenta melhorar. Por exemplo, o que nós percebemos é que se nós fazemos as nossas reuniões de manhã, é uma correria. Quando há possibilidade, nós fazemos aos sábados. Então, a presença é maior. Até a forma da gente fazer reunião de pais, né? Não só aquela forma antiga,
de cada sala, com cada professor, não. Nós estabelecemos um horário, das 8 às 9, primeira série A, das 9 às 10, primeira série B, e assim vai. E aí dá para a gente atender muito bem os pais. E isso a gente vai percebendo, monitorando esses dados para ver como é que pode melhorar o nosso trabalho, né? As avaliações internas, como eu disse, a gente acompanha as médias, e esse ano nós fizemos um acompanhamento específico com as turmas dos terceiro anos, que tem nos dado um certo trabalho. Nós colocamos todas as notas deles, desde o primeiro até o terceiro, para ver como é que foi o crescimento desse aluno. Então, é bastante interessante. E a questão do Saresp e IDESP, que a escola, como eu disse, desde 2007, vem conseguindo bons resultados, né? Inclusive com o Enem. O Antônio Alves Cruz, eu tenho aí, recebeu da Secretaria de Educação esse gráfico. Para vocês terem uma ideia, o nosso resultado do IDESP foi 3,02. Da Secretaria, da média das escolas do Estado de São Paulo, 1,78. Em 2012, 3,8. São Paulo, Estado de São Paulo, 1,93. Em 2013 foi nosso ápice, 4,45, e eu não tenho aqui o dado, mas eu sei que de 2014 foi 1,89, e o nosso foi 4,08. Caímos, mas eu digo para vocês, a cada ano fica mais desafiador o trabalho, né? A gente percebe que a cada ano que passa é mais desafiador. Então, nós temos, por isso, esse acompanhamento que a gente fez com essa turma deste ano, para ver o que vem acontecendo para ter esses resultados, né? Aí mostra para vocês também a questão, os índices de amarelo são a frequência dos alunos e também o fluxo, que a gente diz, né? Então, com todo esse trabalho, o fluxo vai melhorando. Quer dizer, eu não tenho mais a questão de abandono. Não tenho mais. Posso ter transferências, isso é óbvio, tem que ter. Às vezes, essas famílias, cada um tem suas histórias. Mas, com o acompanhamento, nós melhoramos bastante o fluxo. Mas o problema da escola não chega a ser língua portuguesa, e sim matemática, né? E eu, como professora de matemática, tenho um olhar muito específico aí dentro da escola, né? Como professora. Nós sabemos que isso é uma coisa que está mundial, mas nós temos que dar chance para este aluno aprender e melhorar os seus conhecimentos em matemática, né? Então, olha aí, tem a participação dos nossos alunos no Saresp, eles 100%, né? Os números avaliados que eles têm cada ano. E aí, o Saresp, que vem sendo os resultados do Saresp na nossa escola, de 2007 até 2014. Eu não sei se vocês sabem, mas a tábua de medidas do Saresp está no abaixo do básico, adequado e avançado, né? O abaixo do básico é quando o aluno, por exemplo, de um primeiro ano, ele não tem os conhecimentos necessários para aquele primeiro ano, que ele deixou de aprender, né? O básico é o mínimo que ele possa saber. O adequado é que ele tenha um conhecimento um pouco maior, e o avançado que ele possa extrapolar. O que a gente vem percebendo, como eu disse a vocês, olha lá, português, ele vai caminhando bem. O problema está em matemática. O problema vem em matemática. E aí acontece uma série de questões. Nós temos o hábito de chamar esses alunos. Nós fazemos, na entrada da nossa escola, um nivelamento. Passa pela prova de entrada, o Estado dá esta prova diagnóstica para todas as escolas, e aí nós medimos o quanto eles conhecem de matemática, o conhecimento que eles trouxeram de matemática e de português, né? E depois a gente vai chamando esses alunos para entender o que vem ocorrendo. E o que a gente descobre é que, quando eles chegam no ensino médio, muitos deles não tiveram aula de matemática como deveriam, por falta de professores, que é uma coisa que eu já passei como diretora em outra escola, eu sei disso, né? E isso cria uma defasagem, um buraco enorme na formação desses meninos. Então, de março até agosto, nós trabalhamos com o nivelamento, tanto em português
quanto em matemática. E, no caso do Alves Cruz, eu não posso dizer pelas outras escolas, mas no Alves Cruz, o que a gente vem tendo que focar muito é esta aprendizagem. Porque nossa clientela, ela não é só do bairro, né? Nossa escola virou escola de passagem. Então, eu tenho alunos de todos os cantos. Alunos de Perus, alunos da freguesia, alunos do nosso entorno, por causa do metrô. Né? Até aluno do Jardim da Saúde. Outro dia, conversando com uma menina que veio da escola particular, nós tivemos que fazer um levantamento de alunos oriundos de escolas particulares, eu descobri que eu tinha uma aluna que vem da Zona Norte, lá de Mariporã. Isso é uma loucura, gente. Né? Mas se vem... por isso que a gente tem que pensar em fazer uma escola de qualidade, porque se o pai traz de tão longe, a gente tem que procurar uma escola de qualidade. Né? Então, as realidades são muito, muito diversas. E acaba gerando todo esse problema que a gente tem encontrado. Né? Então, aí vem o crescente, de 2007 a 2014. Vocês podem observar que o abaixo do básico era maior e ele foi diminuindo. Se vocês observarem nos gráficos, né? O básico está convergindo maioria para o básico, a parte do adequado, do avançado já melhorou bastante, e o avançado que vem a ser o nosso desafio. Né? Português já é um pouco diferente. Português já tem uma situação um pouco melhor. Embora eu acho que a escola está estagnada com relação à aprendizagem de português. Observando, eu sempre falo que a gente precisa avançar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais. Né? Mas ela tem... Nos seus dados, o adequado, bastante satisfatório. Né? Vocês podem olhar desde 2007 até 2014, e a gente chega até ao avançado aí. E isso está sendo diferencial nos resultados do Enem. Porque quando a gente conversa com os nossos alunos na volta, porque depois que eles fazem a prova, é interessante porque eles voltam para a escola para falar, olha, consegui tantos pontos. A gente percebe que é na parte de redação que eles têm ido muito bem. Então, eu acho que o diferencial da escola está aí. Né? Essa parte. Então, esse é o estudo que nós fizemos da escola de 2012 para cá, com a porcentagem dos alunos do nível abaixo do básico, né? Adequado, isso no português e matemática, desculpa, eu esqueci de frisar, olha só a diferença de português e matemática, como é que é. E o avançado, que é o desafio, né? É um grande desafio. E os resultados que a gente vem alcançando no Enem. Não é só agora, desde a época da escola em tempo integral, não, é antes também. Né? Porque eu tive a sorte de encontrar um bom corpo de professores. Eu tenho um bom corpo de professores, e isso é importante. Embora a gente tenha sofrido muita rotatividade entre 2006 até 2011, mas eram sempre bons professores, interessados. E a gente procura valorizar o trabalho deles. Eu acho que o segredo maior é esse. Né, acreditar. Quando eu vejo o professor falar que ele vai deixar, eu fico muito feliz, porque é isso. A gente precisa acreditar na escola pública. Eu vim de escola pública e acho que os senhores também vieram. Nossa, é possível ter uma escola pública de qualidade. Basta trabalhar, basta acreditar nos seus professores, nos alunos. Acho que não tem outro segredo. Né? E aproveitar aquilo que vem. Então, quando eu digo aproveitar, porque era assim, no início havia uma briga entre os poderes, né, da ONG com a escola. Briga por quê? Todo mundo está tendo o mesmo interesse. É a vida da escola, é o que ela pode produzir, o que ela pode viver. Então, não é trabalhar separado, é trabalhar junto, é trabalhar com. Né? Então, hoje, pela escola de tempo integral, a Secretaria, através dos parceiros da educação, trouxe o Itaú BBA para nós. Então, nós dividimos o trabalho. O que eu peço para eles? A ajuda na parte pedagógica, a formação continuada para os nossos professores. Então, eles fazem isso. E também ajuda, quando necessário, para aulas aos alunos
com as dificuldades. Então, na semana da escola, durante a semana, eu tenho um professor de matemática que fica lá, após o período, atendendo os alunos que têm dificuldades. Quer dizer, todo o trabalho, se ele ainda tem dificuldade, porque é muito pouco para o menino, 6 meses, tirar uma defasagem de 4 anos. É muito pouco. Então, ele tem que estar se debruçando para isso. Mas isso vai do interesse do aluno. Nós trabalhamos para que eles tenham interesse, né? E a parte da outra ONG é para trabalhar com a comunidade. Então, ainda através da Fênix, o sábado é aberto. Hoje eu não tenho mais a Escola da Família, mas são oferecidos cursos de japonês, cursos de violão, para toda a comunidade da escolar. Então, pode ser aqui do nosso entorno ou de lugar que vier. Assim, vem, conhece a escola, para aprender a ver o trabalho dela. E o grupo de Maracatu, que a escola tem também. Que esse grupo também faz trabalho integrado com o professor de artes. Então, todos os anos, a gente tem uma feira, um projeto de arte e cultura na escola, geralmente em agosto, e que o pessoal do Maracatu trabalha junto com o professor de artes e faz os trabalhos juntos com a escola. Então, acho que para mim, o sucesso do Alves Cruz está aí. É o trabalhar é o trabalhar junto. E acreditar que a escola pública é possível ser de qualidade, sim. Né? Basta ter um olhar, um trabalho orientado, acreditar nos professores, acreditar no que tem. E assim, uma coisa que eu sempre digo e vou dizer para vocês, vamos trabalhar com o que é possível, com o que nós temos. Né? No início, lá, quando eu cheguei, as dificuldades eram muitas. Mas, dentro daquelas dificuldades, trabalhar com o que a gente tinha e procurar melhorar. Hoje, se eu olhar para trás, nós demos um avanço enorme. Lá naquela época, eu tinha 2, 3 funcionários. Hoje, eu tenho 8 funcionários na secretaria. Né? Mas isso vem do quê? De uma luta muito grande de acreditar. E eu só posso agradecer a todos que me ajudaram nessa trilha. Né? Então, eu quero agradecer pela oportunidade. Muito obrigada de estar aqui e também representando, que eu sei que tem muitos colegas como eu na rede, que estão nessa luta semelhante, que é o acreditar numa escola pública de qualidade. Obrigada.